Muito obrigado. Que está aqui, tá? Muito obrigado, mestre Sérgio. Vamos começar com uma oração, então? Vamos lá. Nosso Deus, obrigado por essa noite, para a gente estar aqui juntos, conectados, né? E te agradecemos por isso. Eu peço sua orientação, sua ajuda nesse tempo. Guia-nos, por favor, pelas suas escrituras. Ajuda-nos a sairmos daqui mais edificados nesse tempo, encorajando uns aos outros e sendo encorajados por tuas escrituras também. Te agradeço, então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. O nosso amigo Sérgio Ricardo, com alguma... Não precisou nem de insistir muito, né? Para a gente continuar a nossa brincadeira aqui. Temos até o Pedrão aqui, né? Olá, Pedro. Bom vê-lo, viu? Aqui presente, né? Uma pessoa aqui ilustre. Claro que todos vocês lembram... Né? Opa, muito bom. Tudo bom, irmão? Tudo ótimo. Boa aula para nós aí. Muito obrigado. E, como vocês lembram, na última vez, né, todo mundo lembra, está na ponta da língua aí na memória, a gente passou o tempo falando do faraó, não foi? Faraó e Moisés, para quem estava aí no nosso último papo. Então, hoje, a gente vai falar sobre o adiante. O tema de hoje é depois do mar. Depois do mar, o reino. Depois do mar, o reino. E, para isso, eu vou compartilhar um pouco a telinha aqui, por um momento. Aqui. Opa! Muito bom. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Está compartilhado? Sim, perfeito. Vocês estão vendo um mapa aí que não está com uma resolução muito boa, certo? Muito bom. Vamos lá. Senhores, então, esse aqui, você reconhece esse mar, né? Esse aqui é o Mar Vermelho, e conhecido na Bíblia como Mar de Juncos, né? Sea of Reeds, Mar de Junco. E o Mar Vermelho é esse aqui, né? Mais para cima você tem aí o Canal de Suez, hoje em dia, né? Naquela época não tinha, o Canal de Suez aí, que foi construído pelos ingleses e depois tomado à força pelos egípcios. Então você tem o Canal de Suez e lá embaixo, né? Você tem um outro estreito, né? Lá embaixo, abaixo do Mar Vermelho, um pequeno estreito ali. Então, as teorias discutem um pouco sobre aonde que o povo atravessou, se foi pelo meio do Mar Vermelho, ou se foi lá por baixo, né, perto daquele estreito, que as águas se abriram. Então, evidentemente, essa discussão vai durar para todo sempre, né? A gente não sabe. Entretanto, do hebraico, o Mar Vermelho provavelmente não seria traduzido como Mar Vermelho, mas Mar de Juncos, que é um ponto a favor da travessia ter sido aqui mais para baixo. Mas não vamos falar disso. Vamos falar aqui, eu só quero que vocês memorizem um pouco essa ideia aqui, para ver o que estava acontecendo, né? Aqui embaixo você tem uma área um pouco mais verde, certo? Aqui embaixo desse mapa, e você tem uma ideia aqui da fertilidade das terras egípcias, aqui embaixo. É uma terra muito fértil, aí com o vale, o delta do Nilo, né, as proximidades do Nilo, e do lado direito do Mar Vermelho, você tem terras não tão férteis, né, para exercitar a nossa capacidade de eufemismos aqui, né, não tão férteis. Então, os hebreus estavam saindo da margem esquerda do Mar Vermelho, caminhando para a margem direita, aonde era um tanto menos verde, né? Não só isso, a gente tem alguma causa para estresse aqui. Aqui, beleza. Alguma causa para estresse. Vamos dar uma passada aqui nessas escrituras de ver como é que o povo estava aqui nesse momento.
Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto. Então, senhores, eu vou pedir licença aqui para vocês, porque isso aqui está torto. Não era para estar assim. Me desculpa aqui, me dê um minutinho para eu acertar isso. Não, tá certo. Beleza. Desculpa aqui. Pronto. De novo. Apareceu aí? Apareceu, né? Eu vou lendo aqui em primeiro e a gente vai acompanhando por aqui, depois que eu mostro as escrituras na tela. Vamos lá. E diz assim, não precisa ir lá não, vou lendo aqui, tá? Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Já visualizou onde é? Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, esse era o humor dos israelitas quando chegaram aqui na beira do mar, né? Estavam saindo de uma terra fértil onde abundava comida, não abundava liberdade, mas abundava comida, né? Então, olhando para essa foto, dá para entender por que eles pensavam assim, essa foto de satélite. Vejamos a resposta de Moisés lá em Êxodo 14, né? No verso 13. Vou ler aqui, você pode acompanhar oralmente. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Então, somente acalmem-se. Calma, turma. Calma, calma, calma. E até esse momento, os hebreus eram chamados a assistir, né, o que Deus ia fazer por eles. Eles tinham assistido às 10 pragas e agora eram chamados, convidados, mais uma vez, a assistir o que Deus ia fazer por eles. Até aqui é assim. No futuro isso vai mudar um pouquinho, mas até aqui é assim. Então, 14, verso 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, Moisés estende a vara, que era um símbolo de poder, e acontece, no verso 19, que a seguir um anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E eles passaram. Então, a gente vê aqui os israelitas. Vamos lembrar aqui, pensar um pouco aqui em como estavam a pressão. Se você medisse a pressão dos israelitas, eles estavam com o nervo à flor da pele. Você já teve um estresse que fica com a pálpebra tremendo, assim, né? Aqueles estresses com a pálpebra tremendo, depois de um dia estressante, tudo acontece no mesmo dia, né? Você fica agoniado. Pois é, estavam fugindo da maior potência daquela época. O faraó mudou de ideia pela 20ª vez, botou o exército da maior potência militar da época para perseguir os israelitas e os encurralar. O faraó encurralou os israelitas na beira do Mar Vermelho. Imagina a tensão. E os caras, evidentemente, o que você faz quando você está encurralado entre os exércitos do faraó e o mar? O que você faria? Claro que você reclamaria com quem te botou naquela posição. Então foi isso que eles fizeram. Começaram a reclamar com Moisés, dizendo que eles preferiam continuar escravo dos egípcios, que sem dúvida parece uma opção melhor do que morrer numa praia à beira do Mar Vermelho. Moisés clamou ao Senhor, Deus fala: calma, diga ao povo que siga adiante, estenda a vara. Ele estende, bate esse ventão, Deus se coloca lá entre o povo e os exércitos, e eles vão atravessar aí, eventualmente, em terra seca. Se é mais para o meio, se é mais para o sul, vai de acordo com a fonte que você prefere, né?
A gente não vai dar aqui dizer o que aconteceu de fato, porque até a academia discute, mas a gente vai se arvorar e dizer o que aconteceu de verdade. Mas são aí as duas teorias. Então, eles passam. E quando eles passam, os israelitas têm a brilhante ideia de segui-los. Os israelitas não, os egípcios têm a brilhante ideia de segui-los. Você já sabe o que acontece, né? O vento que estava sustentando aquilo lá para de bater, as águas voltam e o exército do faraó é deletado, né? E aí você imagina que os israelitas chegaram do outro lado depois de passar esse tempo todo agoniados, né? Semanas de agonia aqui, com medo do que ia acontecer. Fecha as águas e você pode imaginar como eles estavam se sentindo depois disso. Eles ficaram felizes, né? Obviamente. Tão felizes, que eles fizeram uma festa. Uma festa, lá em Êxodo 15, 20, nos diz as escrituras que Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Nós tivemos a primeira festa depois do Mar Vermelho e a primeira vez, depois da travessia, que o povo canta, dança. Moisés faz a canção dele, a famosa canção de Moisés, e eles invocam o nome do Senhor numa grande, grande celebração. Primeiro momento que isso acontece depois de toda esse estresse, né? Como povo se reúnem, cantam e dançam, finalmente relaxados, porque parece que o plano estava dando certo, né? Raros são os momentos de celebração na Bíblia, raríssimos. Então, quando eles aparecem, é porque tem alguma coisa importante aí. Na segunda-feira, a gente estava aqui na nossa caverna, que é como carinhosamente nós chamamos nossa igreja em casa, e o irmão estava falando isso. Poxa, mas era muito problema, né? Os caras só sabiam reclamar o tempo todo. Realmente dá essa impressão. Mas dá essa impressão também porque as escrituras registram muito mais os momentos de crise, né? Os momentos de estresse, momentos de muita importância, e normalmente momentos de crise tem muita encrenca mesmo. São poucos momentos de celebração registrados. Então, você tem aqui essa festa com cantos e danças, essa comemoração, e você tem o momento em que eles invocam o nome do Senhor. E agora, o que está acontecendo aqui? Da grande história que Deus quer contar, né? Você tem lá, a gente começou lá de Gênesis, né? Abraão, a família dele, né? E a família de Jacó indo para o Egito e se multiplicando lá no forninho de Deus, né? É o meio de cultura onde o povo se multiplicou e cresceu, e agora eles estão indo para a Terra Prometida e eles atravessam o Mar Vermelho. Nessa grande história que Deus está contando, existe essa parceria que ele vai eventualmente celebrar, né? Mas o plano é esse, essa parceria com esse povo, né? Convidar esse povo a ser o povo dele. Vai convidar esse povo a celebrar essa parceria. Afinal, ele quer contar a história dele, essa história de redenção, de restauração do reino dele, desde antes da queda, né, em diante. Ele quer contar essa história de restauração, e para isso ele escolhe um reino que eventualmente será um reino de sacerdotes, né, um reino de pessoas que vão ajudar o mundo a se reconciliar com Deus. É o reino de Deus, é um reino de pessoas que fazem esse papel sacerdotal, esse papel ali no meio, de trazer o reino de Deus, o reinado de Deus para a Terra. E que o Denilson é um grande entusiasta, né, de falar do reino de Deus, do reinado de Deus. Então, nesse momento, é o primeiro passo, é concluído, né, de você começar a apresentar esse reino. E a tradição judaica, ela apresenta aqui 3 elementos como essenciais para esse reino vir, né? Eles ensinam que você precisa de 3 passos. 3 passos para esse reino aparecer. O primeiro passo é o trabalho do dedo de Deus.
Você tem que ter o dedo de Deus trabalhando, é o primeiro passo para vir o reino de Deus. E você encontra isso em muitos lugares, né? No livro de Êxodo, você encontra literalmente ali na quarta praga, quando os piolhos aparecem e os magos do Egito falam para o faraó que não dá para mandar os bichinhos embora porque ali tinha o dedo de Deus. Eles usam essa palavra literalmente, né? E também há referências indiretas sobre o dedo de Deus agindo. Esse é o primeiro ponto. Na segunda questão, que a tradição nos conta, é que para o reino de Deus vir, você precisa invocar o nome do Senhor. E isso também é feito aqui como povo, reunido aqui, pelo menos é registrado pela primeira vez nas Escrituras como povo. Que o povo como um está invocando o reino do Senhor. Só um minutinho que eu preciso avisar a Laura. Só tem uma pessoa aqui para atender o interfone. Eu não estava ouvindo o interfone. Bem, voltando. Então, o segundo, invocar o nome de Deus. Primeiro, o dedo de Deus. Segundo, invocar o nome do Senhor. E aqui o povo, pela primeira vez, em conjunto, né, depois de atravessar o Mar Vermelho, está invocando o nome do Senhor e não reclamando do Senhor, que eles queriam continuar no Egito. Né? E o terceiro ponto que eles contam é a resposta em obediência. Vamos lá. Dedo de Deus, invocar o nome do Senhor, responder em obediência. Esses três elementos, quando juntos, você tem a presença do reino de Deus. Né? Então, como diz aqui a tradição. E eles enxergam que isso acontece aqui pela primeira vez. Né? Se o dedo do Senhor trabalhou, eles invocaram o nome do Senhor e eles começam a responder em obediência. A lei aqui nem havia sido entregue, mas Deus começa a testá-los, né? E a gente vai ver isso mais adiante. O curioso é que, como seguidores de Jesus, a gente nem sempre enxerga as Escrituras trabalhando desse jeito. Mas dá para notar. Dá para notar isso se a gente fizer aqui algum esforço, né? Você pode ver alguém que teve o dedo de Deus trabalhando, influenciando a vida, que vive uma vida de obediência. Imagina um judeu típico, né? Ele faria isso. Eu vejo Deus na minha vida. Eu procuro ser obediente. E um rabino falaria, mas enquanto você não invocar o reino de Deus, ele não virá. Já para uma pessoa dentro dessa religião cristã moderna, já é assim, é mais comum você encontrar alguém que invoque o reino de Deus, que vê o trabalho de Deus, mas tem mais dificuldade para responder em obediência. Não é? E aí isso também traz dificuldade para que haja o reinado de Deus. Então, se o povo não responder em obediência, não há reino de Deus. O reino de Deus, o reinado de Deus, pressupõe a aderência, né, aos mandamentos de Deus. Será que Jesus ensinou isso também? É uma boa pergunta, né? Se é uma tradição antiga, talvez seja possível encontrar isso. Que tal o que a gente encontra em Lucas 11, 20? Diz assim: se é pelo... Lucas 11, 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha a tradição aí. Jesus argumentando aqui com os mestres aqui, né? E falando, olha, me dê aqui um crédito. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então, esse reino que eu anuncio, as boas novas, então chegou a vocês o reino de Deus. Ora, bom. Está aí, construindo em cima dessa tradição. E olha essa outra escritura aqui, quando ele diz, nem todo, conhecida, né? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está nos céus. Aqui você tem de uma vez só o segundo e o terceiro elemento. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que invoca o nome. Mas, claro, né? Parte é invocar o nome. Então, desses que invocam o nome, aquele que faz a vontade do meu Pai, então, entrará no reino de Deus. Então, você tem duas referências aqui de Jesus cobrindo os três elementos que a tradição aponta como necessárias à vinda do reino de Deus. O dedo de Deus, invocar o nome do Senhor e fazer a vontade do Pai, responder em obediência aqui, né? Você pode achar que é um pulo muito grande, né, enxergar isso aqui, mas fica a referência, né? Que é curioso enxergar como Jesus também falou algo coerente, né, com essa tradição. Então, já falamos, né? Reino de Deus, dedo de Deus, invocar o nome, responder em obediência. Agora, a partir daqui, Deus os guia numa jornada no Mar Vermelho, do Mar de Juncos, até o Monte Sinai. A tradição nos ensina que foram 40 dias. Esse número 40 aparece muitas vezes. E a partir daqui, Deus irá testá-lo 3 vezes, né? Segundo a tradição. Deus vai testar o coração deles, a alma e a força. Né? Aquele que me amar com todo o coração, toda a sua alma e toda a sua força. Né? Os 3 elementos básicos aí da devoção a Deus. E para isso ele vai testar o coração deles. Quando a gente pensa em testar alguém, a gente pensa numa prova, né? Num teste. Aqui a nossa mente ocidental, ela pensa num teste. Pensa, quando você faz um teste, você pode ser aprovado ou você pode ser reprovado e depois ter pesadelos com isso e precisar fazer terapia a vida toda. E assim é da natureza dos testes. Um teste é para te aprovar ou para te reprovar. A gente aprende isso desde cedo na escola. Está aí a Laura hoje estudando História e Química para amanhã. Boa parte da tarde estudando, com medo de não ser bem avaliado. Né? Esse é o teste. Entretanto, ali no Oriente Próximo, a tradição é um pouco diferente dos testes. O teste ele serve para que os corações fossem conhecidos. O teste a uma pessoa para descobrir o que está no coração dela. Descobrir, entender. Essa é a visão hebraica, para conhecer o que está no coração. Sabe quando você passa por uma prova na vida e você, dependendo como você vai nessa prova da vida, você passa, né? Você pode... É uma prova, é horrível, pode ir mal, né? A gente pode botar os pés pelas mãos e bagunçar tudo. Ou a gente pode ir bem, resistir no momento da aprovação, né? E superar, e aprender, e crescer. E das duas formas, você vai conhecer mais o seu próprio coração e vai poder aprender com isso. Então, um teste serve para o nosso coração ser conhecido e para nós mesmos aprendermos como nós somos. E se a gente vê isso aqui, está presente em Deuteronômio 8:2. Lembrem-se, no futuro, eles olhando para essa fase aqui do passado, assim que eles viram o que aconteceu, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, para que serve um teste? Serve para Deus conhecer nossos corações. Qual é o problema desse raciocínio? Ora, ele não é Deus. Se tem alguém que conhece os nossos corações, é Deus. Por que ele vai precisar testar o meu coração? Aliás, seria muito melhor que ele parasse com essa mania de testar o coração, porque isso dói, viu? É incômodo, a beça, dá um trabalho quando não dá prejuízo. Isso. Então, que tal? Já que conhece,
Vamos acabar com isso, com essa história de ficar testando. Mas, porém, todavia, a palavra aqui, para conhecer o coração, a palavra aqui, o mestre Sérgio Ricardo, nosso guru do hebraico, deve saber, a palavra é yadá. Né? Yadá. Yadar é conhecer, mas yadá é um conhecer que vai além do conhecer. Yadá é um conhecimento íntimo, é um conhecimento profundo, é um conhecimento que vai bem além do conhecimento espiritual. É o conhecimento que é ligado com a experimentação. Eu só posso iadar, Deus só pode iadar um coração quando ele experimenta como o nosso coração reage ao longo de uma prova, por meio de uma prova. Ele experimenta como o nosso coração está vivenciando aquela prova. E é isso que o povo vai passar. Ele vai iadar, vai conhecer o coração do povo por meio do teste. Ao teste, o povo passa pelo teste, o povo experimenta o teste, ele é exposto às dificuldades do teste, reage, isso permite a Deus iadar, experimentar o coração do povo. Iadar também é um verbo que é usado, por exemplo, para um conhecimento íntimo matrimonial. Né? Então, Adão ia dar a Eva e ela concebeu. Né? Então, tem esse. Nos inúmeros eufemismos que a Bíblia usa para se referir aos atos sexuais, Iadá é um deles, né? Para dentro do contexto de matrimônio. Né? Também usa Iadá como esse eufemismo. Mas quer dizer também que é um conhecimento íntimo, né? Entre marido e mulher. Você só vai iadar realmente a sua esposa depois do matrimônio. E isso perpassa, né, a intimidade sexual também. É claro que vai além disso, mas inclui também esse tipo de conhecimento. Então, o iadá aqui de Deus com o povo, evidentemente, não tem essa natureza, mas tem a natureza do conhecimento íntimo, né, da experimentação do coração diante de um teste. Então, por isso que esse Deuteronômio 8:2 aqui fala para pô-los à prova, humilhá-los, né, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não nessas provas. Obedecer os mandamentos de Deus fora das provas é bem mais fácil do que obedecer os mandamentos de Deus durante uma prova. Então, seguindo um pouco mais, a gente chega aqui no verso 15, no capítulo 15, 22. Né? Então, depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés de novo. Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Este o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, por alguma razão, os rabinos, mestres judeus, dizem que esse é o primeiro teste no caminho do Sinai. Esse é o primeiro momento onde Deus quer experimentar o que está no coração deles. E, de novo, no hebraico, o coração, ele não tem essa simbologia das emoções. Eu quero ter um coração para Deus, um coração que sente, que se emociona com Deus. No hebraico, o coração está ligado à vontade. Então, você vê o coração, você está fazendo um teste da vontade. O teste do coração é um teste da vontade. Eu tenho muita vontade de ver isso dar certo. Eu tenho muita vontade de fazer isso, de fazer aquilo. Essa vontade. Vontade passa pela emoção? Claro. Vontade perpassa pela emoção. Mas perpassa por cognição, por decisão. Perpassa por um monte de coisa. Né?
construto cognitivo, né? É um complexo de conotações, né? Que inclui um pouco de emoção e inclui uma série de outras coisas, né? O que simboliza esse coração aqui do hebraico. Então, a mente judaica conecta, então, a adoração, por exemplo, com obediência. Para eles, quando você obedece, isso é um ato de adoração. Porque quando você obedece, simboliza a sua vontade em ação. E a vontade está ligada ao coração. Logo, quando você obedece, adorando a Deus com o seu coração, por um ato de obediência, que pode não ter emoção nenhuma ali dentro, né? Na tradição. É uma forma não um pouco estranha para nós, mas é a forma como a tradição enxerga essa relação, né? Tá certo, tá errado? Acho que a gente pode aprender com ambos as culturas, né? Ambas as tradições aqui sobre isso. Vamos lá. Submeter adoração, né? Você adora quando você submete a sua vontade à vontade de Deus. Coisa bonita, né? Isso, um ato de adoração. E pode ser só um ato de obediência. A expressão, fulano deu o coração. A gente sabe disso. Quando a gente fala isso, a gente está falando o quê? A pessoa fez com vontade. Né? Ela fez com vontade. Então, a nossa forma de ver o coração não está tão distante disso. Tá? Até parecido. Então, esse primeiro teste, o teste do coração, e hoje a gente vai fazer só o teste do coração, né? Na próxima semana a gente vai fazer o teste da alma, da força, é o teste da vontade. O teste, no fim das contas, o teste da vontade. Então, vamos lá. Vamos ver isso em Deuteronômio 8, 1 a 5, quando assim diz: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se então em posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, Deus os disciplina. Então, ele está testando o quê? A eles. Se eles entendem, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Aparentemente, Deuteronômio, quando ele aponta para essa época, ele aponta esse teste aqui. Deus queria saber se eles, de boa vontade, iriam aprender, iriam entender que nem só de pão vive o homem, mas de esperar em cada palavra. E para aprender isso, ou para serem testados nisso, o que eles precisavam fazer? O que precisava acontecer com eles? Passar fome. É a forma de você testar se a gente aprende que nem só de pão vive o homem. Para Jesus ter testado nisso, o que ele precisou fazer? Passar fome, passar 40 dias lá, em jejum, no deserto. Não é? Foi isso, mesma coisa. Jesus foi Yadá, foi testado no deserto. Né? As tentações de Cristo são os testes, né? Também. E o povo aqui, para ser testado nisso, para ver se ele aprende isso, ele precisa do quê? Passar fome. Então, eles ficam com fome e ficam com sede. Estava falando aqui com o Nicolás de Brasília, sobre Brasília, né? E falou, em Brasília, como é que tá? Pô, Brasília é super legal, é a terra onde emana leite e mel mesmo, mas tem uma época aqui que é seco. Então, a gente fica com sede muito rapidamente aqui. Sempre ficou a garrafinha do lado, falando ou não, porque a gente precisa molhar a garganta e se hidratar o tempo todo. O Alex chegou aqui, a Tereza chegou aqui, e nos primeiros meses que a Tereza chegou aqui, ela foi trabalhar, né? Trabalha no hospital, ela é médica,
e ela chegou lá com alguns sintomas, começou com outra colega, falou, você está desidratada. Ela falou, eu? Como eu estou desidratada? Eu tomo água sempre. Quer dizer, ela tomava água como ela tomava no Rio de Janeiro. Mas chegou em Brasília, quando ela foi ver, estava completamente desidratada, deitou lá, pediu um sorinho rápido, que ela tinha que trabalhar, se hidratou e desde então anda com a garrafinha tiracolo, porque com a umidade baixa, a sede bate, né? E vem rápido, vem rápido. Então, eles estavam no deserto, depois de 3 dias caminhando no deserto, a água vai embora, né? Você consome muita água ali. E eles estavam com fome e eles estavam com sede. E quando eles estão com fome e com sede, eles choram e reclamam com Moisés. Não é? Reclamam com Moisés. E aí, Moisés, essa é a região... Lembra quando Moisés fugiu do Egito? Ali, depois de matar o egípcio e tal, parará, e aí fugiu do Egito. Então, ele saiu do Egito. Qual é a parte do deserto fora do Egito? É essa aqui. Né? Deve ter passado uns bons anos pastoreando ovelhas nessa área desértica aqui. Então, para Moisés, essa não era uma área estranha para ele. E acontece que o povo reclama com Moisés. Reclama com Moisés. Moisés é uma área ali que ele conhece um pouco, talvez não conhecesse todos os cantos, mas você pode imaginar, tem uma teoria aqui, que ele sabia que ali tinha um poço perto. E eles vão até aquele poço. E quando ele chega lá, o poço, as águas estão amargas, né? As águas estão mara. E mara quer dizer amargo. Mas mara também quer dizer rebelde. É o filho rebelde, é o filho mara. Né? Mas mara quer dizer amargo e rebelde. Vamos lá, pessoal. Sempre lembrando, recordando que o hebraico, ainda mais nesse tempo, ele não tinha nem 10.000 palavras, o hebraico aqui. Tá? O português tem, de acordo com a referência, um pouco menos ou um pouco mais de 200.000 palavras. Pode ter mais de 300.000 palavras. O inglês dizem que tem o dobro disso. O hebraico tinha menos de 10.000. Estima-se que eram 8.500 palavras aqui. Então, uma palavra pode querer dizer várias coisas. Né? Então, mara... Isso é muito bom para fazer trocadilhos. Muito bom. A Bíblia é cheia de trocadilhos. Justamente porque uma palavra tem vários sentidos. Né? Os profetas faziam vários trocadilhos. Ela é absolutamente recheada deles. E aqui tem um exemplo. Aquele lugar é Mara, e Mara também quer dizer rebelde. Então, leva até aquele poço, eles estão reclamando com Moisés, estão reclamando. Você imagina que Moisés fala, tá bom, eu acho que tem um poço aqui perto. Vamos lá, vamos para esse poço aqui. E aí leva o povo e encontra esse poço. E aí diz assim, vamos lá, como é que isso ficou registrado? E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. E este seria o teste da obediência. Ainda não está claro, né? Porque a gente pensa, mas obediência a quê? Chegou até o poço, agora eles beberam. E aqui o Midrash nos socorre. E, relembrando o que é o Midrash, né? O Midrash é esse conjunto de escritos por mestres hebreus, né? Os antigos, que trazem explicações sobre o texto. Hoje em dia, a gente tem comentários modernos. Imagina os comentários escritos por mestres judeus. Seria um Midrash. O nosso comentário ocidental é assim. Essa passagem quer dizer 1, 2 e 3. Direto. Pá. Na cultura oriental, nunca vai ser assim. Porque eles explicam de outra forma, por imagens, por alegorias. Então, o Midrash é cheio de alegorias, de explicações, às vezes de histórias alegóricas mesmo, né? Que ajudam a entender o que está escrito, ou qual foi a intenção de Moisés, ou do escritor, ou de Deus,
a colocar aquela escritura, né? Então, ele é muito mais alegórico. Ah, gostei disso. Onde é que eu compro o Midrash? Esquece. Você não compra o Midrash. Você imagina a Bíblia que já é grande? O Midrash deve ser 10 vezes o tamanho da Bíblia. É enorme, é impossível. Se você não começar a estudar isso desde cedo, esquece. Mas, recorrendo a mestres que já estudaram e dizem que é assim na tradição, né, vamos recorrer a esses mestres que dizem que isso está no Midrash. Então, eles dizem que o Midrash socorre dizendo o seguinte, que essa lei em questão aqui, que Deus está fazendo referência aqui, ela dizia que quando você for beber do poço, você deve deixar primeiro beber o manco, o idoso, o doente, o estrangeiro, o marginalizado. Esses devem beber primeiro. E depois, o órfão, a viúva, não é? E, no fim, o homem branco cis, né? Que vai poder beber do poço. O Midrash, ele sugere que era isso que estava acontecendo, né? Implicando que cada mandamento, cada aspecto da lei se relaciona com a construção de comunidade. Quando você obedece à lei, essa obediência influencia e constrói comunidade. Então, se você imagina que se eles vão obedecer de deixar os idosos, o manco, as crianças, né, os marginalizados beberem primeiro, vai demorar um monte até eles beberem, né? Afinal de contas, esses, se você já foi numa caixa de banco, na época, né, com a fila, que tem a fila, às vezes tem gente que prefere ficar na outra fila, normal do mercado, que é maior, mas anda mais rápido. Porque essas pessoas que têm necessidades especiais, né, precisam de atendimento privilegiado, precisam mesmo, elas vão mais devagar, né, para fazer as coisas. Então, imagina esse povo que vai mais devagar, bebendo, e o povo tendo que esperar, não é? E aí eles esperam. E esse seria, então, o teste do coração, que é o teste da vontade, que nós vimos é o teste de colocar a vontade de Deus na frente da nossa vontade. E isso ser um ato de adoração. Então, esse seria o primeiro teste, onde eles seriam testados na vontade, testados no coração. Numa situação de muita sede, numa situação de fome, né? Numa situação ali, eles são testados a esperar o mais fraco a beber primeiro. Né? A gente leu aqui Êxodo 15, do 14 ao 26. O que a gente não leu, o que a gente quase leu, foi o verso 27, que diz assim: logo depois, né? Logo depois, eles saíram desse povo, viraram a esquina, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Depois. E a lição aqui, para ele, logo depois desse poço Michuruca que Moisés achou, ali, que a água estava amarga, que ele teve que orar e pedir para o poço, e todo mundo teve que fazer fila, e demorou uma eternidade aqui. Logo depois disso, eles chegaram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E a gente não deve perder de mente que eram quantas tribos? 12. E são quantas fontes? 12. E 70 palmeiras? Exatamente 70, né? Esse 70 aí, tem aí o 7, que é o completo, né? Palmeiras para todo mundo, palmeiras suficiente para todo mundo. 12, uma fonte enorme para cada tribo. Ou seja, o teste aqui é, se eles tivessem esperado um pouquinho mais antes de reclamar com Moisés, afinal era o teste do coração, o teste da vontade. Eles iam aprender a esperar em cada palavra do Senhor, que nem só de pão vive o homem. Se eles aprendessem a esperar um pouquinho mais, logo adiante, se confiassem na história que Deus estava contando aqui, eles iam encontrar 12 fontes de água. Ou seja, eles iam encontrar água abundante para todo mundo.
Além não só água, eles iam encontrar sombra para todo mundo. Eles iam encontrar aqui as fontes de Elim, suficiente para todo mundo. Água, sombra das palmeiras, talvez alimento, né? Se eles tão somente, não estou dizendo que é fácil, né? Mas esse era o teste, né? E o teste não é para ser fácil. Mas se eles tão somente tivessem esperado, né, na palavra do Senhor. Mesmo assim, o teste ficou mais difícil, né, na verdade, para eles. Já haveria o teste, já esperando. Eles pegaram outro teste, acabou ficando um teste mais duro para eles esperarem. Mas serviu para eles, para Deus conhecer o coração deles e para eles mesmos conhecerem o próprio coração. Para que serve os testes, né, que a gente passa, que Deus permite em nossas vidas. E lembrando, cada teste, a gente vai ver mais 2 testes no nosso próximo papo, na próxima quarta. Cada teste, ele tem um ângulo, ele tem uma perspectiva de construção de comunidade. Nesse teste aqui tinha, e em todos os outros testes a gente vai ver esse ângulo de construção de comunidade, que é, em última instância, sobre o que a lei versa sobre, né? O reino de Deus é sobre comunidade, né? Sobre agir uns com os outros e essa comunidade diante dele. Tá bom? Para hoje, é isso, senhores. Stop share. Construção de comunidade. Obrigado, Daniel. Vou abrir aqui para as perguntas. Eu não sei se o Félix abriu o microfone, porque já vai perguntar, Félix, é isso mesmo? Não, pode seguir. Segue, depois eu completo. Não, fica à vontade. É hora de fazer as perguntas mesmo. Se você quiser, pode aproveitar. Tá bom. Ô, Daniel, obrigado, hein? Você mandou bem, foi bem, hein? Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, né? Nesse momento de aprovação, como que estava a fé desse pessoal? Nesse momento, a fé desse povo aqui, ela estava em construção, né? O povo tinha passado aqui muitos séculos no Egito e eles nem haviam celebrado nenhuma aliança com Deus aqui nesse momento. Só Moisés que tinha lá um acerto, né? Então, era uma fé em construção, né? Eles estavam aprendendo a ver em comunidade e aprendendo a seguir a fé. Então, alguns estavam mais adiante e outros estavam mais atrasados nessa construção, né? O que eles tinham aqui, provavelmente, eram as histórias dos patriarcas, né? que ajudavam alguma coisa, né? Mas eles, em si, estavam nesse processo ainda. Obrigado. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. É a primeira vez que esse conceito é visto como ele aparecendo aqui, né, nas escrituras, né, no reinado de Deus, que ele é enxergado aqui como isso. Porque, evidentemente, no Egito, era o reino de quem? Faraó, né? Então, não era o reino de Deus. E agora, finalmente, eles estão fora do Egito. E Deus precisa começar a colocar esse conceito nos corações, né? E para os que gostam do assunto, a gente fala, é só a gente explicar o que é o reino de Deus. Moisés podia ter explicado. Até podia, mas eles não iam entender nada. Nem Moisés ia conseguir explicar. Porque essa questão da explicação com conceitos abstratos, ela apareceu na humanidade graças aos gregos, né? Então, nessa época aqui, os conceitos eram transmitidos por meio de histórias, e exemplos e imagens. Então, não dá para explicar o que era o reino de Deus. Tinha que ser por meio do Iadá mesmo, né? Das experiências, né? das leis aqui. Então, Yara, seu microfone está aberto. Você ia fazer uma pergunta? Não. Meu? Não, o meu tá. Daniel, mas antes deles atravessarem o mar,
qual era a convicção deles de que eles estavam realmente com Deus? No Egito, o que se pode imaginar, né, o que a maior parte dos estudiosos imaginam, é que havia um tanto de sincretismo religioso ali no Egito. O que é? Eles aceitavam como realidade também a narrativa egípcia. Então, eles sabiam de Yahvé, não era uma novidade de Yahvé, mas era um dos deuses, misturado naquele caldo de divindades pagãs, né, que tinham ali. Então, hoje a gente pensa na religião monoteísta como algo básico, né, uma premissa, mas para aquele povo lá não era algo simples, e eu acho que Deus nem exigia isso deles, né? Essa fé num único Deus, embora ele já começasse a dar sinais disso, né? Então, a saída do Egito marcou bastante esse ponto, né? Que existia um Deus verdadeiro. Mas para o povo entender e aceitar isso depois de tanto tempo era muito difícil. Então, a fé deles, provavelmente, era uma fé que Yahvé era mais um Deus. Aliás, um Deus top, um Deus muito bom, viu? Muito poderoso. Mas era mais um Deus. Obrigado, Daniel. Muito boa a sua aula, viu? Gostei muito. Como sempre, foi brilhante. A gente só é difícil a parte de ser provado, né, Iara? Ah, muito. Mas como a gente é provado diariamente, e estamos resistindo, estamos aqui, é porque estamos conseguindo, né, Daniel? Assim, né, Iara? Se não caímos de cabeça no buraco até agora, não é da agora em diante que a gente vai fazer isso, né? Não, espero, né? Espera-se, né, Nelson? Não faltou oportunidade, né? Obrigada. Obrigado, Yara. Muito obrigado. Não falta oportunidade para a gente brincar de os humilhados serão exaltados, né? Verdade. Fala, Nelson. Olha, eu gostei que apareceu Palmeiras aqui já na Bíblia, viu? Agora, é verdade. O que você acha, Daniel? A Bíblia menciona 70 palmeiras, né? Eu estava vendo um comentário aqui, falando que quando o povo saiu do Egito, eram em torno de 2 milhões. Não tinha sombra para todo mundo, né? Por que a Bíblia destaca essa quantidade de palmeiras? Provavelmente, Nelson, boa parte dos números que você encontra na Bíblia, eles não são esses números, né? Exatos. A Bíblia nunca pretendeu ter o que a gente entende hoje por rigor jornalístico. Então, quando se coloca esses números, você tem que ver o que eles significam, né? Então, esses 7 vezes 10, provavelmente 7 era palmeira pra caramba, era muita palmeira aqui. Talvez não para cobrir 2 milhões de pessoas, né? Com 600 mil homens, né? E tal. Mesmo esse número, você precisa ver se era exatamente, era de muita gente, né? Mas o que acontece é que boa parte da tradição hoje, que embasa a tradição cristã, ela pega os números e ela parte do princípio que aquele número é aquilo mesmo, não é? É exatamente aquilo. Por exemplo, como a rainha de Sabá, que deu 666 medidas de ouro lá para Salomão. E o cronista coloca isso lá em Crônicas. Dificilmente foi 666, né? Provavelmente o cara estava muito injuriado com Salomão estar se rendendo às riquezas e colocou 3 6 juntos, né? Esse número da incompletude, né? Da assimetria, para dizer que aquele negócio era muito errado ali e que era muita grana, muito ouro e era muito errado. E aí ela registra 666, né? O que você aprende disso? É muito dinheiro e Salomão estava fazendo besteira. Então, quando você vê aqui 70 palmeiras, o que quer dizer? Era muita palmeira e era o suficiente para quem precisava ali, quem estava agoniado, talvez não para todo mundo, mas para ser algo melhor do que qualquer outro lugar que eles fossem encontrar ali nas redondezas.
Então, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar isso. Não, então a Bíblia está errada. Não está errada, é só uma maneira diferente de contar a história, né? Os números vão além do algarismo indo-arábico, né? Que, claro, que eles nem usavam nem no hebraico, mas do próprio algarismo, né? Existe um simbolismo por trás da história que está sendo contada. Perfeito, obrigado. Daniel, só estava pensando ali na linha da pergunta da Yara, com relação ao povo em relação a Deus, né? O que é interessante observar é que lá Êxodo relata, né, que Deus interveio para agir ali no povo por causa do clamor deles, né? O sofrimento era tão grande e realmente eles buscaram a Deus por um alívio, né? Por uma solução, né? Então, de qualquer forma, isso mostra que havia, né? Uma fé, já um relacionamento com esse Deus, né? Com essa uma afinidade, né? Era o Deus dos patriarcas deles, né? Fala assim, o Deus dos judeus, né? Assim, era conhecido. Se tivesse um Deus, uma pesquisa de opinião, acho que Jeová era o Deus mais mais querido ali entre os judeus, mais lembrado, né? O Deus que havia salvo os patriarcas durante alguns apuros grandes, eles tinham as histórias, né? Os outros deuses eram deuses dos egípcios, né? Então, eu concordo, mas eles provavelmente eles acreditavam que os outros deuses eram deuses também, né? Só não eram os deuses deles. E Jeová, eles tinham uma relação, mas nunca tinham feito nenhuma aliança pessoal, né? Eles apelavam, mas a última aliança tinha sido com Jacó e depois com José, né? Um pouquinho ali com José, com Israel, né? E essas histórias ficam. Mas não, aparentemente não tinha aparecido tanto assim, né? Então, ficava mais nas histórias e na cultura. Não que não estivesse trabalhando, né? Mas se não foi registrado, é porque não houve nenhum momento onde isso foi marcante, ou tão marcante o suficiente para entrar nas escrituras. O dedo de Deus, o coração, a mente e a força. E a força. Como o povo será testado? Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, e eu repeti aqui muitas vezes, né, é esse... Eu não enxergava quão forte era esse ângulo comunitário aqui. Claro, os 10 mandamentos falam sobre isso, mas, de forma geral, tudo aponta para isso, né? Para a comunidade e para o zelo com os menos favorecidos, né? Os mais favorecidos têm atenção porque eles têm que cuidar da parada toda. Mas, praticamente, as provas, os testes têm a ver com isso, os mandamentos, né? E depois a lei, o tempo todo apontando, reforçando os laços, apontando para isso, para esse zelo pela construção da comunidade e pelo cuidado com os menos favorecidos. E se aqui a gente vê o princípio do reino de Deus, você pode imaginar que um lugar onde Deus reina, ele vai ter esses dois elementos, qualquer lugar, vale para hoje, né? De forma muito forte. A valorização da comunidade e o cuidado com os menos favorecidos. Isso nas escrituras todas, você vai ver. Se há o reino de Deus, há valorização da comunidade e cuidado com os menos favorecidos. Chega a ser tão repetido, né? Tão repetido. E chega a gente achar estranho. Caramba, mas esse assunto de novo. De novo. Até os profetas. Eu achava que os profetas se preocupavam muito mais com idolatria do que com outras coisas. Aí, quando você vai ver, o assunto maior é injustiça, cuidado com os menos favorecidos, idolatria também, mas não é o assunto mais presente, embora esteja bem presente. Até porque a narrativa é a mesma. Os outros deuses, eles não se preocupam, claro, nem existem, né? Mas a narrativa dos outros deuses não se preocupa com a construção da comunidade com os menos favorecidos.
Então, só a narrativa de Yahvé se preocupa com isso. Não é? E por isso a idolatria é tão perigosa. Deus combate isso. E quando você vai para a idolatria, você necessariamente quebra a narrativa do reino de Deus. E quando você obedece, né, a outro Deus, ele não vai te levar a se preocupar e a zelar para construir a sua comunidade e se preocupar com os menos favorecidos. Então, a idolatria, ela causa injustiça, né? São conceitos casados. A gente pensa, pô, mas é porque ele está adorando errado. Esse cara aqui, ele foi porque ele está adorando, ele está adorando de joelho e ele está adorando de costa. Então, isso aqui é pecado. Assim, dificilmente você vai encontrar os profetas se preocupando com isso. Você vai encontrar a idolatria com a injustiça, né, com a opressão casados, né? Como era o caso do Egito, né, na verdade. Os deuses tinham suas preferências, Deus da colheita, Deus disso, Deus daquilo, é tudo Deus da recompensa de alguma forma, né? Da segurança ou da recompensa. O Deus ele não te da fertilidade, né? Não te leva a se preocupar com a comunidade, né? De forma ampla. Então, o reino de Deus é assim, ele tem essas preocupações. Alana, quem está com a mão aí? Acho que o Clademir ia perguntar primeiro, depois o Alexandre. Ok. Bom, primeiro quero agradecer, Daniel, aí, pela sua explicação aí. Foi bem legal. Eu estava fazendo uma comparação aqui, né? Por exemplo, o desafio que aquela sociedade tinha de crescer em fé, de se desenvolver, né, na sua fé, no seu relacionamento com Deus das tradições dele, dos pais lá atrás, né, deles. Assim, hoje a gente vê o nosso desafio hoje, né? Hoje a gente vê numa sociedade onde tem muitos deuses também, né? A gente tem lutas, tem dificuldades, né, para a gente poder sair desses deuses e realmente adorar a Deus, o Criador de tudo. Mas eu acho que ele é muito diferente da dificuldade que eles tiveram também, né, para sair do meio daqueles deuses lá e caminhar atrás de Moisés e poder segurar a fé, né, até um ponto de até ir até o fim, né? Foi um grande desafio, né? Eu acho que para a nossa sociedade também esse desafio continua, eu acho, não? Mas o que você acha? Os deuses modernos, né? Tem até uma série aí não sei se no Netflix lá, que fala do American Gods, né? E os deuses americanos, e brinca com essa ideia aí, né? Construída em cima disso, que os deuses modernos são outros, né? Você tem as mídias, você tem o consumismo, você tem a materialidade, o materialismo, né? Como os deuses atuais modernos. E nessa premissa, né, de que a idolatria ela te afasta da preocupação com a comunidade, da preocupação com os menos favorecidos, esses deuses modernos também afastam, né, dessa premissa, e por isso eles são perigosos para o reino de Deus. Então, perfeito, Claudemir. Perfeito sua colocação, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Alexandre? Obrigado, irmão. Eu só queria agradecer ao Daniel. Muito obrigado, viu, Daniel? Muito boa aula. E só fazer um comentário, na verdade, não é nem uma pergunta, e pegando esse gancho que você falou, porque o que veio na minha mente é a guerra que nós estamos vivendo. Eu falo estamos, porque até de uma forma indireta, mas nós estamos fazendo parte, né? É Rússia e Ucrânia aí. E aí eu penso que tem a ver com isso, questão de outros deuses, de idolatria, né? Se de repente fosse o princípio do reino que você nos ensinou muito bem aí, eu tenho certeza que não estaria acontecendo isso. Mas o que acontece? Mesmo nos dias de hoje, como foi lá atrás, conforme você bem explicou, as pessoas se desviam, né? Na idolatria, outros deuses, e aí é corrupção, é ganância, é dinheiro, e etc, etc. Então, só esse comentário que você nos ensinou aí me levou a pensar nisso que você estava falando aí. Então, muito obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. Excelente. As consequências de alguns outros deuses, né? A gente está... Nós menos, né? Mas estamos vendo aí isso acontecer e vamos sofrer os respingos, né, desse negócio. Mas tem toda a razão aí, Alexandre. Muito obrigado.
A Ana fez um comentário aqui, né, de que faz lembrar que até o pecado de Sodoma, que muitos ainda pensam ser a imoralidade, em Ezequiel 16 vai dizer que era a arrogância e a fartura sem ajudar os pobres e necessitados. E é isso, né? A gente pega a narrativa lá em Gênesis e a gente pensa, ah, não, mas o que eles eram sodomitas, a palavra até veio disso, né, da homossexualidade e tal. Mas a narrativa mais ampla diz que o problema maior não era esse, realmente. Era a arrogância e a fartura sem ajudar, era a opressão, né? Que havia ali era uma questão de opressão com os necessitados. Eles tinham como fazer algo e eles não faziam. E causava uma situação de opressão tremenda, que a forma de lidar com aquilo, para aquilo não se espalhar, né? Era trazendo aquele julgamento, né? Daquela forma. Então, perfeito aí o comentário aqui da Ana sobre isso. A gente tem uma tendência, a gente, né, a cristandade como um todo, tem uma tendência em olhar as coisas pelo lado da moralidade. Não que não seja correto, né? Ter uma vida moral é extremamente importante. Ainda assim, tem esse outro elemento da injustiça, da possibilidade de ajudar e não fazer, muitas vezes tem um peso tão parecido ou até maior do que a moralidade aos olhos de Deus, né? Porque isso afeta o próximo. Então, no caso de Sodoma e Gomorra, você tem aquele caso que, né, da imoralidade, obviamente existia lá e, obviamente, era um absurdo. Mas a narrativa mais ampla, quando olha para trás e olha para Sodoma, eles apontam a questão de não cuidado, das injustiças que aconteciam lá, né, em Sodoma e Gomorra, mais do que a questão moral, que era também um problema lá. Então, a gente costuma desbalancear isso na nossa cabeça, né? A gente, não, porque moralidade e tal, e a gente tem dificuldades, mas os mais jovens, né, solteiros, têm pensamentos aqui e ali, e fica com uma culpa tremenda. E é bom, tem que se arrepender mesmo, né? Faz parte disso. E a gente não sente tanta culpa por, às vezes, não contribuir com a comunidade ou não ajudar alguém que a gente pode ajudar, quando tem a relevância bíblica bastante intensa também. Eu estou falando isso como alguém que está aprendendo isso nos últimos anos, viu? Assim, eu sempre tive essa convicção. Não. Eu tenho 47 anos. E esse papo ficou claro para mim, tem ficado claro para mim de 3 anos para cá. E eu estou com 28 anos de estrada cristã. Aí você vê como é uma questão que do reino de Deus, né? A amplitude do reino de Deus vai nos convencendo disso. Isso é importante, viu? O Denilson gosta muito do reino de Deus, aí fala, repete, fala, na esperança de que um dia a gente entenda isso de forma mais profunda. E aí, com o tempo, é o tipo de coisa que o Espírito vai trabalhando em nossos corações, né? Mas para isso a gente precisa continuar buscando o reino de Deus, né? Invocando o nome de Deus, vendo, para que a gente possa permitir o Espírito nos convencendo disso. É uma caminhada comprida, viu, gente? Daniel, muito obrigado. Eu acho que eram essas perguntas, mas queria muito te agradecer por trazer os pensamentos, nos fazer entender algumas coisas de uma forma mais ampla. Obrigado aí pelo quanto você tem preparado e trazido isso para nós, viu? De fato, é uma alegria ter você aí com a gente. Queria te agradecer mais uma vez e lembrar que a gente continua com a nossa série na semana que vem.